Alô, começando aqui a live. Será que temos alguém? Eu não sei como é que a gente sabe se já tem alguém. Acho que já temos uma pessoa, que é você. Olá, não sei bem se tá dando para me ouvir bem. Quem quiser já ir fazendo alguma pergunta, já dando algum feedback também para dizer se, enfim, que o som não esteja saindo, que alguma coisa não esteja bem iluminada. Oi, Thiago, colega de oficina. Bom, então, enquanto as pessoas vão chegando e de repente alguém dá algum feedback do tipo, não tá dando para te ouvir direito, eu vou falar aqui um pouco sobre mim e no que é que isso de eu estar fazendo essa live agora pode de repente ajudar quem também esteja tentando escrever um romance, né? E qual vai ser a ideia dessa oficina de maneira geral. Então, começando, bom, meu nome é Débora Ferraz, para quem caiu aqui de paraquedas, né? Eu sou escritora e comecei a escrever romance há muito tempo atrás, mas o meu primeiro romance publicado foi esse aqui, né? Que é o Enquanto Deus Não Está Olhando. Nunca fui blogueira, então não sei muito bem fazer isso aqui pegar direito. A propósito, é bom já deixar essa observação que eu nunca fiz ao vivo no Facebook, gente, então tô um pouco insegura com isso. Às vezes essa insegurança vai que tem alguma coisa meio errada, então vocês vão me ajudando aí também. Bom, então esse foi o meu primeiro romance, o Enquanto Deus Não Está Olhando. Ele foi ganhador do Prêmio Sesc 2014, foi publicado em 2014, que diga, e ele foi escrito entre os anos de 2011 a 2013. O que significa? Significa que foram 2 anos escrevendo romance. E durante esse tempo que eu estava escrevendo esse livro, não foi um tempo que eu parei a minha vida e resolvi, não, agora eu vou escrever um romance. Eu dividi esse meu tempo entre a escrita da literatura e um trabalho normal na redação. Eu era jornalista de cidades. Para quem não sabe, é um trabalho bem estressante, bem absorvente, né? Então, o período de tempo que eu passava de manhã, passava trabalhando. Quando voltava à noite é que eu ia trabalhar e escrever, e principalmente escrevia nos fins de semana também. Então, era preciso uma certa dose de organização e de planejamento. E isso foi um pouco que tornou possível que eu passasse 2 anos escrevendo esse romance sem tanto me perder na história. Esse romance era um romance que eu escrevi sobre uma coisa que eu conhecia muito bem e que eu entendia muito. Vou contar um pouco uma historinha. A maior parte das coisas que eu explico contando historinha. É vício de escritor. É possível que muitos de vocês sejam assim também. Eu escrevi esse livro quando um amigo meu leu um conto que eu tinha escrito. Esse conto era um conto urbano, enfim, 2 pessoas vinham conversando, tinham voltado de uma festa, elas sentavam no asfalto, e ele olhou pra mim e falou: cara, não, você não pode escrever isso. E eu fiquei muito chocada com o assunto. Como assim? Não posso escrever isso? Não posso escrever o quê? Você não gostou do conto? É isso? Não é que eu não gostei do conto. Mas você não pode escrever isso porque você veio do sertão. Sim, e daí? E daí que você tem que escrever sobre o sertão. E ele falava isso bem desse jeito, o sertão. Eu ficava pensando, meu Deus, o que essa pessoa exatamente espera que eu possa escrever sobre o sertão, né? Porque, não, você tem que falar sobre a sua vida, a sua infância, como é que era lá, você saía e tinha aquela terra rachada, os boizinhos morrendo de fome. Eu ficava pensando, nossa, que experiência exótica foi a minha experiência numa infância no sertão, porque
basicamente, eu acordava de manhã, eu assistia a Vovó Mafalda, pegava a van e ia pro colégio, que adotava o sistema positivo, então o mesmo sistema de ensino que tem no Brasil inteiro. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque apesar disso, apesar de eu não ter vivido, não sei, aquelas secas das décadas passadas, não ter tido essa vida mais agrária, né, esse background, mas eu estava ainda muito próxima dele, desse passado. Isso era uma realidade que o meu pai, por exemplo, tinha vivido e que, quer queira, quer não, essa minha experiência vendo Vovó Mafalda ou assistindo televisão era diferente da experiência de quem em Curitiba tinha aula no sistema positivo, e eu percebi também que nos livros contemporâneos eu não conseguia ver um sertão contemporâneo, um sertão do jeito que ele era. Eu não me via nos livros, e daí foi que eu percebi que existia uma história sobre desaparecimentos, sobre a relação entre sertão e litoral, que só eu poderia contar. Tá, e o que é que isso tem a ver comigo? Você está aí contando essa história desse seu livro, porque do mesmo jeito, existe uma história que cada um tem e que é só sua, que é um ponto de vista que só você tem. E a maior parte dessas pessoas vai tentar expressar isso no romance, e basicamente o seu romance, assim como o meu, ele vai desabrochar, digamos assim, a partir de alguma coisa que também você conhece muito bem e que você presta muita atenção, que você domina esse assunto, né? Pode ser uma pessoa, o seu primeiro romance, ele pode nascer a partir de uma pessoa que você conheceu, ele pode vir de um período da sua vida que foi muito importante, pode vir de um outro livro que você gosta muito, que você gostaria de fazer um livro parecido, não igual, porque é a mesma coisa. Cada livro honesto parte de uma realidade honesta, única, né, que de fato não é possível copiar. E o experimento de fazer isso, de colocar essa ideia que às vezes a gente tem e transformar em um produto pronto, assim, né, formatado, um romance, é uma experiência que exige um certo grau de planejamento, mas que é possível, é perfeitamente possível, com um pouco de estrutura, né, de metodologia. Eu sou bem entusiasta da ideia de que a maior parte das pessoas não escreve os romances que querem escrever, não é tanto por falta de recursos literários, é mais por falta de recurso metodológico, né? Porque é uma caminhada extensa, longa, e que é preciso se planejar um pouco, é preciso pensar um pouco, e é um pouco nisso que eu resolvi fazer essa oficina. Eu já tinha feito essa oficina presencialmente, né, em alguns workshops, e também na PUC com alguns alunos do curso de graduação, e se mostrou útil. Também já consegui ajudar algumas outras pessoas, de repente, a colocar a ideia no papel, e foi por isso que agora, acho que mais do que nunca, esses tempos fazem a gente pensar um pouco. Afinal de contas, a gente não pode ficar adiando tudo para sempre, né? Tem hora que é preciso fazer as coisas, e a gente, de repente, agora tem mais tempo em casa, tem mais tempo para refletir, pode começar a alinhavar alguma coisa, né? Então, como a gente se organiza para escrever? O nome dessa live é As Ferramentas do Escritor. E o que eu quero dizer com isso? Quais são as ferramentas do escritor? Qual é a primeira coisa que o escritor precisa? Tempo. É a primeira coisa que o escritor precisa. Tempo. E onde é que a gente consegue tempo? Né?
agora que está todo mundo de quarentena, está todo mundo em casa, algumas pessoas estão tendo, na verdade, menos tempo, né? Menos tempo concentrado, porque todo mundo está nas redes sociais, todo mundo está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e começa a ficar difícil de a gente separar um tempo só para trabalhar em alguma coisa. Mas assim, como é que a gente arranja tempo? A gente rouba um pouco do tempo que a gente passa rolando a tela do celular, a gente rouba um pouco do tempo dos amigos e da família. Então, já que a gente está fazendo essa operação criminosa de roubar um pouco do nosso tempo dos outros, digamos assim, então a ideia é que a gente consiga otimizar esse tempo e utilize de maneira inteligente, porque certamente não vai adiantar muita coisa a gente sentar e passar, sei lá, 5 horas um dia escrevendo para burro e passar 5 dias e não escreve mais, volta lá e não sabe mais nem o que é aquilo que, né, parecia tão genial no dia anterior. E aí que a gente entra, então, em como é que esse curso vai funcionar. Essa seria a aula 1, né? Ela é aberta junto com a aula 2. Os dois vão dar meio que uma caixinha de recursos para que a gente pense um pouco, para que a gente consiga, digamos, passar a primeira marcha, né? E ir adiante. O curso, ele vai funcionar ajudando a organizar o trabalho de escritor. Mas como assim? Como é que vai ser esse negócio? Outra historinha. Eu disse, ia ter muita historinha. Eu me lembro a primeira vez que eu desenhei uma cadeira tridimensionalmente. Isso foi numa aula de educação artística da escola e foi mais ou menos o seguinte. A professora falou, desenhe um quadrado. Todo mundo que não sabia desenhar nem casinha, nem... Desenha um quadrado. Ok, quadrado fazemos. Fazemos um quadrado. Agora, daí ela falou, né? Agora, quero que vocês desenhem um outro quadrado em cima do quadrado de baixo. Então, a gente faz aqui um outro quadrado em cima do quadrado de baixo. Ok. Agora, eu quero que vocês desenhem um quadrado mais ou menos aqui na lateral. Todo mundo vai desenhar um quadrado na lateral. Ok? Ok. Agora, eu quero que vocês liguem as pontas desse primeiro quadrado com esse daqui. Fizemos. Desse quadrado com a desse aqui. Ó! E agora, eu quero que vocês apaguem isso. Isso. E completou. E aqui nós temos... Pinta aqui, adiciona os detalhes. Temos uma cadeira tridimensional. Mais ou menos do mesmo jeito, um romance pode ser escrito. Esse curso, a ideia é ele ajudar a compreendendo como são formados ou qual a importância de cada um desses blocos, que a gente possa... ele é totalmente prático, né? Então, é curso bem mão na massa mesmo, porque eu sou meio assim, eu sou meio mão na massa. Então, cada aula vai ter um exercício. Esses exercícios vão ser feitos depois, né, que a gente desliga aqui, a gente passa o exercício. Vocês passam 2 dias, fazem esse exercício, para depois fazer mais um outro. A partir da terceira aula, eu começo a dar uma olhada nos exercícios e dar o feedback. Mas e esses exercícios, eles têm a ver com o romance que eu vou escrever? Tem tudo a ver com o romance que você vai escrever. Eles são, na verdade, blocos constitutivos do romance. E a ideia é avançar de maneira natural, desde a ideia do romance. Se a gente for pensar um romance,
a ideia sendo um núcleozinho dessa ideia, né? A ideia sendo um núcleozinho desse romance, pode ser uma ideia, um tema. Essa ideia, esse tema, evolui para os personagens dessa história, né? E à medida que você vai trabalhando, você vai precisando ver esses personagens em ação. Porque você precisa ver esses personagens em ação, você começa a criar as cenas. Essas cenas vão começar a pedir mais cenas e essas cenas vão gerando um enredo. E ao fim disso, você tem um núcleo bem formado, né? Do qual você consegue planejar o seu trabalho para os próximos meses, anos, porque às vezes demora anos mesmo para escrever um livro, mas a ideia, o cerne do romance, no fundo, nunca muda, né? Você chega no final, quando você chega no final, o começo faz mais sentido do que nunca, né? Eu acho que muita gente tem essa experiência até lendo romances, né? Que quando você chega no final do romance e todo mundo, eu acredito que quem quer escrever um romance porque é apaixonado pela leitura dos romances. Quando você chega no final dele, o começo faz mais sentido do que nunca. É do mesmo jeito para o escritor, certo? O final e o começo estão interligados, porque todos eles partem desse mesmo núcleozinho aqui, certo? Esse núcleozinho. E a ideia é que a gente consiga trabalhar em blocos, em atividades, né, bem demarcadas. Mas e se você de repente passar uma coisa que eu não esteja bem certo se o meu romance, porque o meu romance é uma estrutura diferente, ele é mais inovador e eu não sei se vai funcionar. Daí te pergunto, é possível que o teu romance não tenha uma cena inicial? Acho difícil, né? Não tenha um capítulo inicial, não tem um começo? Complicado, né? Não, mas é porque ele começa no meio, mas esse meio não é o começo dele, não é por onde você pegou a história pelo meio, enfim, mas não é por onde você pegou a história. Ele não tem um personagem, o personagem não quer alguma coisa, então acho difícil também um romance sem personagens. E olha que, por acaso também, depois que eu escrevi já o primeiro romance, que ele foi publicado, eu fiz um doutorado em escrita criativa, então olha que eu pesquisei um bocado sobre estrutura de romance, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, o curso funciona mais ou menos desse jeito. Cada aula vai ter uma tarefa específica. Essas tarefas específicas formam um bloco que constituem, né, os blocos organizadores do romance. O que é que a gente vai ver em matéria de conteúdo, ou de como é que um pouco sobre teoria vai ter, né? Essa coisa de teorizar romance, não sei se funciona muito pra mim, eu não gosto tanto de ver teoria. E, de fato, de teoria mesmo, não sei se é bem o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer